Oi, eu sou Arthur Bessoni e esse é o podcast BIM Experts, onde discutimos as estratégias utilizadas por arquitetos e engenheiros para implementar e vender serviços BIM, além de utilizar esse espaço para entender o que é óbvio e claro para pessoas que são peça-chave nesse contexto e que não é tão óbvio para quem está iniciando. Então, através do nosso programa de guests, ou seja, de convidados, buscamos entender um pouco da história profissional deles para aprender um pouco com a jornada. E a nossa convidada de hoje é uma peça-chave nesse cenário muito especial. Eu estou falando da Natasha Sauer. Oi, Natasha. Tudo bem? Oi, Arthur. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Prazer imenso tê-la aqui conosco na BIM Experts. Já temos aí uma comunicação de longa data, né? Mas eu acho que essa é a primeira vez que a gente está publicamente, né, fazendo aí uma entrevista, conversando um pouco mais para entender os objetivos. E eu queria dar essas boas-vindas, tá? Para o nosso podcast. Obrigada. Vamos conversar bastante. Sim. Então, a Natasha, eu tenho muito para falar sobre ela, mas eu vou deixar que ela fale um pouquinho, tá? A Natasha, a gente se conheceu, acho que foi através da Semana BIM Experts, né, Natasha? Você foi uma das que adquiriu acesso ouro. Depois disso, a gente acabou tendo um contato mais próximo e várias conversas legais. Então, para começar, Natasha, eu queria perguntar, qual é a tua formação acadêmica? Então, eu sou engenheira civil, formada pela PUC em 2011. Após, eu fiz MBA na FGV de gerenciamento de projetos entre 2013 e 2014. Aí ficaram algumas disciplinas faltando, eu finalizei em 2015. Daí eu entrei no mestrado em 2012 também, como aluna especial, mas como aluna oficial eu entrei em 2017. E acabei finalizando agora em 2020, né, em janeiro, que eu defendi minha dissertação. Então, hoje minha formação é mestre em engenharia civil. No caso, teu mestrado foi na URGS mesmo? Foi na URGS, isso. Tá. Nori ou... No Nori. Nori, né? No Nori, isso. Pô, que legal. E essa tua formação é acadêmica, né? Mas me fala um pouquinho, quem é a Natasha? Quem é a Natasha? De forma geral. Bom, Vai sair CrossFit aí. Pois é. Então, falando mais da parte profissional, eu sempre fui uma pessoa que sempre quis passar numa universidade federal. Mas daí eu estudei no interior, né? Interior do Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo. E aí, em 2006, quando eu terminei o colégio, eu passei no ProUni pela PUC. E aí eu não precisei pagar a faculdade, que era uma grande dificuldade para os meus pais. Mas eu tinha muito sonho, né, de estudar numa faculdade federal. Ou ser, né, daí eu entrei na PUC e meu pensamento era ter as melhores notas, vamos dizer assim, para ser diferente, porque eu gostaria muito de ter uma federal, então já que eu entrei numa particular, eu quero ser diferente. Aí quando eu entrei na faculdade, no primeiro semestre, me explicaram sobre a laurea acadêmica, que era um título, né? E aí a faculdade inteira eu me dediquei para ganhar esse título. E aí eu era considerada a nerd da turma, né? Caderno mais bonito e tudo mais, mas eu tinha um objetivo, né? De ser diferente desde o momento que eu entrei. E aí, saindo da faculdade, eu queria muito estudar numa universidade federal. Daí foi que eu entrei, foi por isso que eu fiz o mestrado. Então, eu acho que eu me considero uma pessoa bem dedicada sempre em tudo que eu faço e procuro sempre dar o meu melhor para colher os melhores resultados. E na vida pessoal, assim, também sempre, né, o CrossFit, né, entrou na minha vida e vamos dizer assim, é o meu, como eu posso dizer? Minha válvula de escape. A gente se estressa o dia inteiro, vai lá no CrossFit, parece que todos os meus problemas acabaram. Acho que é mais ou menos isso. Não, se estressa no dia inteiro? Não, bem engenharia tranquilo. É bem suave, né? É um curso e uma profissão, né? Um curso e uma profissão bem tranquila, né? E outra curiosidade é que durante a faculdade eu queria muito ser calculista, né? Eu queria fazer projeto, queria calcular pontos, eu queria calcular as estruturas diferentes. E aí, né, depois a gente vai falar também um pouco sobre a França. Eu tive a oportunidade de estudar na França durante um ano. E aí descobri um pouco mais do que era cálculo de verdade lá. E voltei com uma opinião totalmente contrária. Eu não quero fazer isso de jeito nenhum. E aí foi que eu entrei no mundo da gestão mesmo. Nossa,
Tu sabia que eu fiz a mesma coisa? Eu queria ser engenheiro estrutural. Na verdade, eu comecei trabalhando na parte de engenharia estrutural. Aí, quando eu vi o que era, eu falei, não, não dá pra mim. Aquele abraço e fugi também. É, Eu disse, não, vamos hoje. procurar outra área. Não, não dá não, cara. Mas Mas, durante assim, os 4 anos, durante os primeiros 4 anos, eu queria que queria ser né, calcular concreto armado, aço. Aí cheguei lá na França e vi, nossa, eu acho que isso não é para mim. E aí eu comecei a estudar mais a parte de gestão, após isso. show. Então, antes de chegar na França, eu queria cavar um pouquinho aí nessa história, né? Você falou que é de uma cidade do interior ou você só estudou lá? Só fala um pouquinho desse background. Eu nasci numa cidade menor, que é chamada Chapada, tem hoje acho que 10 mil habitantes. E eu morei em Santo Ângelo, que é no interior do Rio Grande do Sul, que tem uns 70, 80 mil habitantes. Uhum. E aí depois fiz todo o colégio lá e a faculdade, né? Colégio, em 17, e vim para Porto Alegre fazer faculdade na sequência. Então eu vim sozinha, nem meus pais me trouxeram, foi muito engraçado. Eu entrei no ônibus e cheguei. E agora o que eu faço? Aí me instalei Nossa. numa pensão, foi bem louco, assim. Mas valeu muito a pena. Aquela mudança mesmo bem raiz, né? De estudante, de sair do interior, ir para a capital, né? E, capital, cidades maiores, e Sim. estudar sozinho mesmo na raça, né? Que legal. E aí chegou aí para a Laura Acadêmica? Eu ganhei no final. Olha. Eu era meio nerd, assim. Não, eu era dedicada. Aí eu ganhei a Laura e foi bem legal, porque na formatura eu levantei para ganhar meu diploma. Daí no final eles fazem uma solenidade, né? Uhum. E aí eu ganhei o melhor da turma, então eu levantei para ganhar o melhor da turma. E aí na sequência eles anunciaram a Laura. Eu levantei de novo, então assim ficou bem engraçado. Eu saí com 3 diplomas aí embaixo do braço, 3 canudos. Nossa, até eu vou falar agora. Bah! Olha Ah, foi legal. que legal, tri legal, hein? Tri bom aí, ó. É. Aí isso fez com que eu entrasse também na URGS fácil, né? Porque Sim. o processo da URGS não é prova Uhum. em relação ao histórico escolar, cartas de recomendações, publicações e tudo mais. Eu nunca fui da iniciação científica, nunca gostei. Sempre gostei da prática. Então, o que me fez entrar no mestrado acadêmico foi o meu histórico escolar e a minha prática, porque durante os 5 anos de faculdade eu trabalhei o tempo inteiro. Então, eu tinha um currículo profissional bom e a média de faculdade também. Então, o que valia pena no mestrado, o que valia nota no mestrado era 50% da nota. E eu terminei com nota 9,13, então, tipo, eu tive ganhei muitos pontos nesse quesito. E aí foi isso que fez eu entrar fácil no mestrado acadêmico da URGS, mesmo fazendo uma faculdade particular. Porque às vezes a nota é um pouco inferior, né? Pela Em, nota da CAPES. só um comentário. Então, engenheiros que estão nos escutando, ela terminou com nota 9,3, tá? Para quem é de engenharia entende que isso é uma coisa muito complicada de acontecer. É, Pelo menos, basicamente todo mundo que eu conheci em engenharia tem um histórico bem diferente, tá, Natasha? Assim, em geral, né? Em geral, engenharia é um é curso que verdade. a gente em muitas vezes é aquele 0 ou 10, né? E aí quando você vai É pro verdade. 0, aí tua nota sai muito longe do 9,3. Mas que legal, legal saber disso. E uma coisa que às vezes as pessoas elas estudam para passar. Eu só preciso de 7. Então, não pode tirar 7, porque, né? Depois ninguém vai olhar o meu histórico escolar, né, para ver se eu fui bem na faculdade ou não. Mas aí eu acho que depende muito dos objetivos, né? Como eu tinha esse objetivo, para mim era muito importante, né? Sim. Ter notas boas e até para conseguir, né, depois de falar do intercâmbio, também contou muito as minhas notas para o intercâmbio. Antes de eu ir para a França, eu tinha 9,6 de nota, 9,6, aí com as disciplinas lá deu uma reduzida. Mas, para mim, então, é sempre muito importante isso para conseguir conquistar coisas, né, além da graduação. Então, eu sempre valorizei muito isso. Sim, e só um comentário, eu não sei se na tua situação vai ser parecido, você pode falar, mas quando eu entrei em engenharia, eu também não tinha esse pensamento de estudar fora, eu nem imaginava, até porque minha família também não tinha condições, né? Então era algo que sempre ficou meio assim, eu nunca imaginei, vou estudar fora, eu queria fazer isso, mas eu pensava assim, um dia eu vou me formar, vou começar a trabalhar, vou juntar dinheiro e vou morar fora. Só que aí apareceu a oportunidade, né, do programa, de estudar fora do Brasil, bolsas de estudo. E aí, quando eu apliquei, tinha uma coisa bem interessante. Nas universidades americanas, pelo menos,
Se um aluno ele tira um 7 ou um 6, por exemplo, ele é muito abaixo da média, sabe? Acaba que fica um pouco mais nivelado. Todo mundo tem 9, 8, 9. O pessoal tem muito assim, esse quesito de excelência. E no Brasil, você tirar um 7 é muito comum, tá? Não é nada de outro mundo em engenharia. Principalmente, imagina as disciplinas de cálculo, de física. Às vezes você pega um professor ruim mesmo, não ruim, mas um professor mais carrasco ali, que ele reprova, sei lá, 70% da turma. Já aconteceu, tá? Sim. E aí o teu CRE, né? Eu não sei como é que vocês chamam aí, a gente chamava de CRE, que era o coeficiente geral de nota, ele baixa bastante. E aí, quando você vai aplicar para universidades no exterior, ele pode olhar para a tua nota e ver, olha, ele tem 7 ou ele tem 6. Não, então esse cara não é bom. E às vezes você é muito bom, só que por ter tirado uma disciplina baixa ali, você perde uma oportunidade. Eu não sei se você teve essa experiência na França também, se era assim também, ou se era mais parecido com o Brasil, que a nota dá uma variada bem maior. Tu foi com bolsa brasileira ou com bolsa de lá? Eu fui com bolsa no Brasil. O Ciência Sem Fronteiras. Eu também fui com bolsa. Eu fui com o Brafitec, que era o nome do programa. Ah, tá. Então, lá, eu não consigo me lembrar como que eram as notas. Eram conceitos, eu acho. Eram A, B e C. E aí, os meus colegas eram bem fechados na França, então eu não consegui conversar muito com eles sobre isso. Mas em relação aos meus colegas aqui no Brasil, eu me destaquei justamente por ter um coeficiente, né, de rendimento alto. E mesmo eu não tendo meu francês fluente na época, a minha nota, por ser muito alta, fez com que eu fosse. E aí eu fiz a prova de francês, não tirei uma nota tão boa, mas como o meu coeficiente era bom, meio que substituiu a nota do francês. Então foi por isso. Aí chegando na França, eu tive muita dificuldade, claro, né? Mas por causa do francês. Mas em relação aos colegas, eu não consigo me lembrar como é que eram as notas. Mas o que eu precisei foram as notas daqui para ir. Então, e nunca tentei aplicar em nenhuma outra faculdade para ver em relação a histórico e tudo mais. Mas voltando eu nunca pensei também em morar fora. Vir para Porto Alegre, para mim, já era uau, tô na capital, sabe? Então, nunca imaginei. Aí, e até por condições financeiras, né? Eu tinha muito medo de tentar me aventurar e, né, meus pais não terem condições de né, entendo não. Na época, quando eu fui, o euro tava R$3 para R$1. Então, não tinha condições mesmo. E aí, foi uma colega na faculdade que me incentivou e disse, vamos junto, a gente faz a prova e tudo mais. E aí foi graças a essa minha amiga que me incentivou a fazer a prova que eu acabei indo. Porque eu realmente não era muito ligada a isso. E aí foi uma amiga que me disse, vai, tu tem a chance de ir, te mete, né? Tenha coragem e tudo mais. E aí foi o que me despertou, assim, uma amiga minha me chacoalhando. Porque eu não tinha não era muito ligada a isso. Eu queria a Laura e pronto, era aquele, né? Aquele foco fechado. E aí foi a partir dela que acabei indo. E aí, valeu a pena ter ido para a França? Nossa, valeu muito. A questão até de saber se virar, assim, chegar... Eu fui sozinha, né? Entrei no avião, cheguei... Minha sorte é que eu cheguei em Lisboa, né? Daí eu fiz a imigração em Lisboa, falando português. Mas ali de Lisboa eu fui direto para Lyon, eu tinha que ir até a Gare Central, até a Estação Central, pegar um trem até Saint-Étienne e sem falar francês, nada. Aí eu tinha uma cartinha na mão, guia, assim, o que eu tinha que fazer. Daí foi horrível, assim, daí eu cheguei, aí acho que as pessoas viam que eu tava sofrendo, assim, que elas vinham tentar me ajudar. Aí no fim eu tive um anjo que caiu, assim, ó, na Gare de Lyon, que disse, me pedindo ajuda, eu só mostrei uma cartinha dele e me levou até lá, comprou meu ticket, eu peguei o trem e fui pra Saint-Étienne, assim. Foi bem louco. E na época que eu fui, foi em 2010. A gente não tinha ainda internet no celular, essas coisas funcionando, né? E aí nossa, como é que eu, né, pesquisando lá e aí não conseguia me comunicar com os brasileiros que eles tinham chegado e tudo mais. Então foi na garra, assim, até sobrevivência, assim, foi legal para se virar. Na época eu tinha 20 anos, então eu amadureci bastante estando lá. E fora que fica longe de casa, né, dos pais. Eu já não morava com os meus pais, né? Mas pelo menos eu via eles a cada 2, 3 meses.
E aí, estando longe um ano, né, acaba que o coração apertou, assim. Teve momentos bem tristes, né, mas por causa do frio, principalmente, mas depois foi uma experiência incrível. Consegui, depois que eu dominei o francês, eu não queria mais voltar para casa, eu queria ficar lá. Porque é muito Nossa. legal falar em outra língua. Trabalhar, eu achei fantástico depois que eu consegui dominar. Pô, que legal. E foi um ano que você ficou na França, no caso, né? Foi um ano. Eu tinha a possibilidade de fazer dupla diplomacia, Uhum. mas eu só teria bolsa durante o primeiro ano. Bolsa de estudos, que daí o governo brasileiro pagava uma bolsa, né? Sim, E sim. aí eu fiquei com muito medo também de não conseguir financeiramente e tal. E se eu ficasse o segundo ano, eu perderia a Láurea. E aí eu resolvi Ah, não ficar. Mas é uma das coisas que eu gostaria, de ter hoje, feito. pensando, talvez abrisse mais portas, né? Porque eu poderia trabalhar como engenheira na Europa hoje facilmente, se eu tivesse a dupla diplomacia. No meu caso foi similar também. O governo ele liberava para você fazer, mas ele não pagava. E aí, ensino, eu não sei os preços na França, mas ensino nos Estados Unidos, que foi onde eu estudei, é louco, é muito caro, cara. É tipo assim, É, eu fiquei algum tempo na Carnegie Mellon, e se eu não me engano, na Carnegie Mellon, o ano lá, o semestre, na verdade, ele pode chegar até US$ 75.000 ao semestre. nossa. 75.000 É, dólares. É muito dinheiro. Então, assim, eu nem imaginei a possibilidade. Porque eu falei, não tem, né, cara? Não dá para fazer isso aqui. Então, acaba que o ensino sai muito caro mesmo nos Estados Unidos. Os alunos, eles todos fazem aquele loan, né, que é tipo um empréstimo estudantil, e ficam anos aí sim. depois pagando. Eu não sei se começa a cultura na França também, se tem... Eu acho que não chega a ser tão caro, mas na época para mim era caríssimo. Então, realmente não tentei. Mas é uma das coisas que se eu tivesse feito, eu acho que teria aberto mais portas. Entendi. Mas na época não tinha ninguém para falar para mim, Natasha, faz, vale a pena. E aí acabei indo na minha opinião e acabei não fazendo. Mas é uma das coisas que eu me arrependo. Acho que abriria portas. E principalmente a Europa, né? Quantos países, né, você poderia atuar, né? É, Essa é muito. uma vantagem, né? E aí, como é que foi esse teu primeiro contato com o BIM, Natasha? Foi já no Brasil? Foi na França? Foi quando você voltou? Como é que aconteceu isso aí na tua carreira? Então, na França, o meu período foi um ano. E foi dividido em 6 meses de estudo e 6 meses de estágio. E aí, na faculdade, eu não aprendi nada sobre BIM. Aí eu consegui um estágio em Saint-Étienne mesmo, que era a cidade que eu morava, no escritório de estruturas. E aí eu fazia os projetos de forma, de ferragem e forma. E aí eles usavam a Uplan. E Ah, o software é de 2010, 2011, já era 2011. E aí o software, eu não sabia que era BIM. Eu acho que nem eles ainda chamavam de BIM. Mas a gente fazia o 3D das formas, né? O projeto em si, de concreto, no Allplan, e fazia cortes automáticos e tudo mais. E aí, a partir, né, depois de aprender o que é BIM, eu comecei a assimilar. Nossa, eu fazia BIM lá em 2011. Eu não estreiei informações ainda, mas já tinha o 3D, o corte automático, né? E aí a gente exportava para o CIA, se não me engano, que é um software para cálculo estrutural, que daí faz as ferragens, né? Que nem tipo o TQS. E sim. aí era os dois softwares conversando, assim. E aí depois de aprender os conceitos, nossa, eu fazia isso em 2011. Acho que eu Uhum. trabalhava, então vamos dizer assim, acho que eu trabalho com BIM desde 2011. Mas aí quando eu voltei no meu último semestre ali na PUC, eu tive uma palestra com um escritório de arquitetura de São Paulo, mostrando o Revit, mostrando, né, a magia que era, né? Então foi bem legal. E aí eu saí da faculdade, então, em 2011, já sabendo que era BIM, alguns conceitos básicos. E aí, quando eu entrei no mestrado com ano especial em 2012, na URGS, eu tive um trimestre de aula sobre BIM. Então, eu tive aula com uma professora da Inglaterra, a Patrícia Zortopoulos, que é uma professora de Salford. E aí a gente teve um trimestre inteiro tendo aula, né, sobre BIM. E aí eu tive que escrever um artigo lá em 2011 sobre 4D e 5D. É até engraçado que é a área que eu trabalho hoje, né? Então lá Uhum. eu escrevi sobre isso. Eu até estava procurando esses dias o artigo, não achei.
para ver o que a gente, porque era tipo, uma revisão sistemática, a gente tinha que buscar todos os artigos já publicados até então, comprovar como as palavras-chave e tudo mais. E a gente escreveu um artigo, mas foi um artigo não para publicar, né? Foi só como um exercício do mestrado. Uhum. E aí, a partir de então, depois de 2012, eu comecei a sempre querer pesquisar mais e pensar, né? Como que isso poderia melhorar os processos da construção. Mas eu fui efetivamente trabalhar com BIM mesmo em 2017, quando eu entrei na Encorp. 2016, quando eu entrei na Encorp. Nas minhas outras experiências profissionais, eu tive contato, as empresas já estavam no processo, mas era só na parte de projetos. E eu sempre trabalhei na parte de planejamento. Então, eu não tive o contato de BIM para planejamento, mas eu já via o modelo 3D e tudo mais. E a empresa que mais usava, que foi em 2014, 15, foi a Matec, que foi uma empresa que eu trabalhei em São Paulo. Uhum. Ah, quer dizer que você morou em São Paulo também, no caso, nesse... Eu morei depois de formada. Ah, tá. Legal. Então, você começou no Allplan ali em 2011, né? Aí deu esse vazio aí, esse gap. Em 2017 mesmo você voltou aí a trabalhar com BIM, digamos assim. Isso, Trabalhar mesmo de forma mais prática. Em 2013, 14, eu fui para São Paulo trabalhar, depois de formada, né? Trabalhar na Matec. E a Matec, ela é conhecida como pioneira no uso do BIM no Brasil. Uhum. E aí eu tive o contato só de visualização dos modelos, de entender como a Matec estava implementando para facilitar, né, os trabalhos, mas ainda não tinha chegado na obra o BIM, eu trabalhava na obra. Então, eu sempre já imaginando como aquele modelo poderia estar linkado. A gente trabalhava com Primavera na época, como Primavera e o modelo poderiam estar linkados, já pensando, né, na teoria que eu havia aprendido. Só que daí eu não tive a oportunidade de fazer isso lá, mas foi aonde, como assim, despertou realmente meu interesse de como seria útil, né, usar os modelos para o planejamento. E só uma pergunta bem pessoal mesmo. Você gostou do Allplan? da forma de trabalho dele? Então, na época era, como eu trabalhava só com AutoCAD, eu achava ótimo. Hoje eu não sei, comparando com o Revit, que é uma ferramenta que eu utilizo hoje, se é tão bom quanto. Mas na época, comparando o AutoCAD, que eu tinha que fazer tudo à mão, nada automático, eu achei fantástico. É um grande avanço já, né? Tanto quando eu voltei e eu tinha que fazer uma disciplina de arquitetura, eu tinha que fazer um prédio, né? Desenhar todas as crushes e tudo mais, eu fiz tudo no Allplan. E aí, para mim, foi muito mais divertido, assim, eu consegui botar os 3D nos projetos, e foi legal que meus colegas não conheciam, né? Então, eu acabei me destacando nisso também, por ter esse conhecimento. Mas hoje, não sei dizer, eu nunca mais trabalhei, né? Já passaram uns 10 anos, então a ferramenta deve ter mudado bastante. Eu usei o Allplan, eu acho que foi 2015 a 2016. Eu achei muito duro, porque o Allplan ele é um software alemão, né? Assim como a CIA, eles são todos tech, né? E eu achei ele muito assim rígido a forma de utilização, sabe? Como os alemães, né? Eles acabam sendo um pouco mais assim, digamos assim, metódicos em algumas coisas. E eu achei o Allplan um pouco chatinho, mas ele é muito poderoso, principalmente para a área que você estava trabalhando, a parte de estruturas, né? Exatamente. Com o CIA, né? Então é bem legal. Tem muito projetista no Brasil hoje utilizando o CIA. Não sei naquele tempo, né, se já tinha, mas tem várias pessoas que falam que utilizam o CIA hoje aqui. E aí o Allplan eu acho que é mais para cálculos de pontes, coisas que não é difícil no caso, né? Não é o convencional. Sim. Mas eu não sei avaliar hoje se o software é bom ou não, porque eu nunca mais utilizei ele. Sim, claro. E muda tanto, né? Muda muito. Engraçado, a gente fica falando aqui, 2010 e tal, não tinha tanta internet na França, aí quando você para pra pensar, nossa, a gente tá em 2020, cara, tipo, quanta coisa não já mudou, né? Eu ganhei o meu celular com internet, eu pude comprar na França, que custou €1, eu lembro. €1 e eu pagava uma mensalidade por mês de €20 pra falar. Custou €1 do celular na França? Custou €1, era o smartphone, não era o iPhone, né? Era o smartphone. Mas €1? Nossa, claro. Isso aqui demorou muito para chegar no Brasil, né? Sim. Daí eu voltei, eu me achava super moderna com meu telefone de €1 quando eu voltei.
E aí hoje, como é que né, a gente pensa, nossa, como é que era a nossa vida antes, né? A gente tem tudo nas mãos hoje. E É, antigamente, né? se você parar para pensar 15, 20 anos, nossa, não tinha iPhone, tipo, tem muita coisa assim Nada. que, caramba, não tinha, como assim? Como é que era o mundo sem isso, né? E, pô, a gente É, vivia naquele tempo, né? Mas, assim, é tão rápido a mudança que a gente nem percebe às vezes. é É verdade. estranho esse sentimento, eu acho que é estranho. Mas, então, o que é que você fez para aprender mais sobre o assunto, assim? Depois você começou a trabalhar, no caso, na Incorp, né? Você falou. E aí Isso, na verdade, você já estava com nível de BIM assim legal ou você decidiu pesquisar um pouco mais sobre essa área? Como é que foi assim esse início na Incor? Foi depois que você então, saiu de São Paulo, no caso. isso, desde que eu me formei em 2011, né? Eu Aham. trabalhei em 4 empresas. Trabalhei na Sogel, foi meu primeiro emprego, depois eu fui para São Paulo, na Matec, que eu fiz a indústria da P&G, depois eu voltei, por motivos pessoais, para Porto Alegre, aí tive que fazer, aí trabalhei, principalmente por causa do meu pai, né, que ele adoeceu, daí eu resolvi voltar. Aí eu trabalhei na Tecplan, que foi na construção de um shopping aqui ali em Canoas. E aí depois eu entrei na Encorp. Então eu passei por vários tipos de obras, assim, tipo uma experiência profissional bem legal. Quando eu voltei para Porto Alegre, trabalhei na Tecplan, eu voltei a fazer algumas disciplinas no mestrado. Então eu fazia as disciplinas de forma ouvinte e trabalhava. E aí eu queria entrar como aluna oficial. Aí meu professor falou que como eu nunca quis ficar só no mundo acadêmico, né? Eu sempre quis ter a prática. Ele me disse que era importante então encontrar um lugar de trabalho em que eu pudesse implementar, né, a minha dissertação, né, o assunto da minha dissertação. E aí foi quando surgiu a Incorp, né? Ela estava procurando uma engenheira de planejamento para substituir uma pessoa que ia sair. E aí na entrevista, quando eu fui conversar com os meus diretores, eles me falaram, né, que eles gostariam de fazer uma implementação de melhoria, que eles precisavam melhorar o setor de planejamento, de orçamentos, e comentaram sobre a possibilidade de implementação de BIM. E aí meus olhos brilharam, né? Então foi na entrevista ali que eu vi uma oportunidade de realizar tanto meu estudo de mestrado como melhorar, né, o setor dele de planejamento e eu, né, evoluir profissionalmente. Então foi aí que eu vi a oportunidade, né, de entrar oficialmente no mestrado e conseguir escrever minha dissertação no mundo real mesmo, né, na prática mesmo, e melhorar os processos da empresa, então que seria da Encorp. E aí, para melhorar, né, o meu conhecimento em BIM, ainda mais mestrado, né, que a gente tem que ser meio autodidatas, eu tive que estudar, ler, pesquisar, foi na base de pesquisa mesmo, leitura de artigo, conversando com pessoas, a BIM Experts me ajudou bastante também, né, na Uhum. segunda semana, que era sobre o BIM 5D, né, que era o assunto que eu pesquisei, e aí foi assim, foi no mestrado a gente acaba sendo autodidatas, né? Que a gente tem que pesquisar, ler, aprender e trocar ideias com os profissionais que estão no meio ali. Mas não cheguei a fazer nenhuma pós, nem específica de BIM. Eu fiz o mestrado e tinha uma disciplina de BIM. E aí me tornei uma pesquisadora de BIM, né? Fui atrás de todos os artigos possíveis, livros possíveis, para evoluir. E aí nessas pesquisas que você conheceu o Vico e começou Isso. foi na segunda semana ou foi antes? Eu já conheci o Vico na segunda, Aham. já estava sofrendo por ele. Já Ah, estava tentando aprender ele. já estava no relacionamento ali, no romance. Já estávamos em crise. E aí o Vico eu conheci no mestrado, porque o Nori tem muito disso de inovação e da parte do Lean, né, Lean Construction. Então eu tinha que fazer minha pesquisa no meio inovador, assim, eu não podia ir no método tradicional de planejamento, CPM, não, a gente defende outros, né, a gente defende linha, a gente defende linha de balanço, a gente defende algumas outras ferramentas de planejamento. E daí, uma das únicas ferramentas que existem hoje de planejamento que não trabalha com o método do caminho crítico, né, que é o CPM, é o Vico, que é baseado na linha de balanço, que é o planejamento baseado em localização. Então, desde que eu escolhi o meu assunto, que era trabalhar na parte de linha de balanço, vinculada a planejamento 4D e 5D, o Vico foi a escolha de software, porque
ele foi desenvolvido, né, a partir de uma pesquisa de mestrado também, de doutorado, sobre as linhas de balanço. Depois ele evoluiu para um software BIM. Então, desde que eu escolhi meu tema, o Vico era o software destinado a ele. Então, foi antes da semana do BIM Experts, então, comecei a escrever minha dissertação em 2017, final de 2017. E aí foi desde então que eu comecei meu amor e ódio pelo Vico. Amor e ódio. Mas foi junto ali. E o Vico no Brasil não tem muita gente que conhece, cursos presenciais, não tem nada. Então eu tive que recorrer muito a YouTube, né, para aprender sozinha. E a Trimble até tem alguns vídeos, né, explicativos, só que são vídeos isolados, não tem uma sequência lógica. Aí tu acaba não pegando muito como fazer, né? E aí tem que ler manual, tem que aprender sozinha, e foi bem difícil. E aí foi quando eu vi que a NDBIM, né, que é a representante do Vico no Brasil, tinha um curso. E aí eu fiz, aí que eu conheci a BIM Experts, porque a NDBIM divulgou vocês quando o Antônio fez a palestra. E aí foi quando eu vi que o Antônio tinha feito uma palestra que que legal, é bem um assunto que eu tô conhecendo, tô estudando e tudo mais. E o Antônio acho que foi a primeira palestra daquela semana. Eu lembro que eu estava na obra e nossa, não vou conseguir assistir porque é bem no horário de trabalho, estava na obra ainda. Uhum. E aí comprei o acessório principalmente para escutar de novo a palestra do Antônio. Uhum. E aí foi muito legal, porque, nossa, que legal. Eu fiz parte do WhatsApp, né, do grupo de WhatsApp, trocamos várias ideias. A gente fez aqueles 30 minutos de conversa, lembra? Sim, sim. Foi bem... Aí foi a partir né, desse conhecimento sofrido do início e depois com a ajuda da NDBIM que eu desenvolvi o meu aprendizado no Vico. Mas foi um início bem sozinho, assim, solitário. E só um comentário para quem não conhece o Antônio, que ela está falando, né? Ele é representante da NDBIM, né, em Portugal. E, inclusive, foi a primeira vez que eu fui para Lisboa, foi por causa relacionado ao Antônio também, né? Porque eu fiz um artigo para o BIC, né, que é um evento que acontecia no Brasil e em Lisboa. Eu não sei se ainda tem, né, o BIC, mas eu acho que eu participei em 2016. E aí eu fui para Portugal lá para poder fazer a apresentação nesse evento. E foi muito legal, cara. O Antônio é uma pessoa muito boa, muito gente boa, assim. Tem um trabalho muito legal que eles desenvolvem lá na NDBIM. E agora acho que eles prestam alguns serviços para o Brasil também. Não sei exatamente como é que tá a empresa lá, mas ele é um dos caras aí do Vico, né, digamos assim. Isso. Então... E o Edgar Costa também. Aí depois, né, de fazer o curso, a Encorp resolveu contratar a consultoria da NDBIM online para tirar dúvidas pontuais sobre o Vico. Daí o Edgar Costa, que é um dos engenheiros que trabalha com o Antônio, que me ajudou bastante daí nesse tirar dúvidas. E aí foi bem legal, porque eu já estava com conhecimento avançado no software e surgiu algumas dúvidas, tipo, como é que eu arrumo isso? Como é que eu arrumo aquilo? E aí foi fundamental para evoluir. Foram 6 horas de consultoria até hoje, eu acho. Contratei, se eu não me engano, 10 ou 12. Já passou quase um ano e com 6 horas foi suficiente, assim, para tirar todas as minhas dúvidas. Então, são bem objetivos, foi bem legal, assim. Que bom. E Natasha, no caso, você foi a peça-chave ali na Encorp, então, que começou a fazer, digamos, essa implementação, né? Eu considero isso, que, assim, tem que ter uma peça-chave, né, em qualquer empresa, para começar o processo. E eu acho que por ter um interesse também de mestrado, do mundo acadêmico, foi o que me tornou também essa peça-chave dentro da empresa, assim. E a gente começou ali na Encorp, era eu e uma estagiária, né? A estagiária já estava antes de mim. E aí a gente foi evoluindo, né? Aprendendo e mostrando resultados para a empresa. E a gente percebeu que a gente sozinhas não ia conseguir muita coisa, né? Aí a gente contratou uma consultoria para aprender primeiro sobre Revit, para entender um pouco como modelar, porque a gente não recebia os projetos, né? A gente recebia só o projeto estrutural modelado, arquitetônico. A gente não tinha nem chance de receber, porque o arquiteto é uma empresa muito pequena, então ele não tinha o interesse, né, de migrar de solução.
Então a gente resolveu aprender internamente como modelar, principalmente para 4D e 5D, que era minha pesquisa de mestrado, né? Então a gente primeiro pensou como a gente tem que modelar para extrair quantitativos, a primeira coisa que era o nosso objetivo. E aí a gente começou, era eu e a Débora, que é minha estagiária, e aí não é mais, né? Ela evoluiu bastante também depois disso. E aí entrou mais um menino, que era o Nicola, também como estagiário, e aí hoje ele tá na Itália. Então, ele tá lá estudando. E aí eu considero, né, que todas as pessoas, toda empresa tem que ter uma peça-chave, que seria, digamos, a pessoa responsável por todo o processo. E que, né, não adianta ter só uma pessoa-chave, né? Tem que ter uma equipe que, né, contratar pessoas e que essa peça-chave seja o centralizador, né, para distribuir tarefas, para entender o processo, mas às vezes essa peça-chave também não vai saber tudo, né, de como operar os softwares e tudo mais. Ela vai ser a peça-chave para distribuir tarefas, para né, dizer como tem que ser, mas às vezes a operação em si, eu considero que daí existem, como é a operação, né, exige mais tempo, essa peça-chave não vai poder fazer isso. Então é importante que a peça-chave, né, que é a pessoa que eu me considero na Encorp, entenda os processos, como tem que ser e tudo mais, e tenha mais pessoas com ela fazendo a parte de operação. Porque pensar em processo e fazer operação, na minha opinião, não dá tempo, né? Aí a evolução vai ser um pouco mais lenta. Tem que saber delegar, né? Porque não dá para fazer Isso, estratégia operacional e ser bom nos dois, né? Eu acho que tem que exato. desafio. Aí na Sabe? parte de modelagem, como a gente trouxe a modelagem interna na Encorp, eu contratei, né, uma equipe para me ajudar a modelar. Daí, na época, era a Débora e o Nicola. Hoje, nós somos em 4. E eu fiquei dedicada a aprender o Vico, né? Que era o software de planejamento e orçamento que seria o ideal para a Encorp. E aí, enquanto a minha turma modelava, né, a parte 3D, eu estava focada em aprender o 4D e 5D. Então, a gente se dividiu, né, para entender como que a gente deveria modelar para extrair os quantitativos certos para trabalhar no Vico. Uhum. Pô, que maneiro. E E a tua equipe, ela gosta de ir para fora do país, né? Pelo menos, pois é. pelo menos quem eu conheço, né? Sim, tem mais uma agora que vai me abandonar. É a Fernanda? A Fernanda, A A Fernanda Fernanda. vai se formar e já vai para a Suíça. A Fernanda, inclusive, ela é nossa aluna do Bindo da Implantação à Venda e tá fazendo um trabalho Sim, muito legal, cara. Muito legal. ela é demais, ela é demais. A gente fez uma simulação de vendas e, nossa, ela fez uns slides de apresentação que ficou fantástico, sabe? Eu falei para ela, É, eu falei, eu compraria por causa dos teus slides. Ficou muito legal a sim. apresentação dela. E foi muito legal, porque depois que a Nicola saiu, né, que foi pra Itália, ficou eu e a Débora de novo. Aí eu tinha que recrutar pessoas, né? E aí eu fui dar uma aula na URGS, na disciplina do meu orientador, sobre BIM. E aí no final da aula eu fiz uma propaganda. Você quer aprender mais? Então, estou com uma vaga de estágio em aberto. Então venha trabalhar comigo. E aí foi quando a Fernanda entrou no time. Que ela tinha muito interesse em aprender BIM. E aí a minha palestra, e ela é ótima, né? Ela é super inteligente. E aí a minha aula, né, minha palestra, cativou as pessoas, né, que com vontade de aprender e aí trabalhar comigo. Então, eu tive um pouco de sorte em conseguir pessoas certas, né? Uhum. Sorte também, né? Eu fiz um marketing ali para conseguir pessoas interessadas. E aí depois o Pedro também, que estava voltando da França, tanto o Pedro como a Fernanda estudaram na França. E aí eu tive a sorte de ter duas pessoas extremamente inteligentes entrando no meu time. E aí a Thaís, que tu conhece também, que a gente fez o curso de ferramentas de gestão Sim. sobre o Big 360, É ela o... também veio para o time na parte de compatibilização dos projetos. Então, a gente teve que criar um setor de compatibilização que não tinha, parte de coordenação, e aí veio para engenharia também, que antes era um Uhum. setor de projetos. Então hoje eu tenho uma equipe bem legal, assim, de pessoas super interessadas, curiosas principalmente, né, para aprender.
E pena que, né, são tão boas que elas vão me abandonar. Pois é, né? É difícil manter a equipe, né? Tanta oportunidade, tanta coisa acontecendo. E com a equipe qualificada, né? Exato. Tem que ter realmente uma estrutura da empresa, que é um desafio, acho, para os empreendedores, que, assim, mantenha essas pessoas, né? Principalmente, assim, a gente falou muito recentemente, oportunidades de trabalho no exterior, não só ir para o exterior, mas você trabalhar de casa, né? Remoto e tal. E tem muita gente entrando nesse mundo de freelancer, né? E Sim. acaba que, às vezes, é mais interessante do que empresa mesmo, e aí fica difícil manter o pessoal. E para as empresas em si é importante sempre manter o padrão, né? Tudo por escrito, qual que é o padrão, qual que é o processo, qual que é a rotina, porque não pode ficar na cabeça das pessoas, né? É importante que a empresa tenha esse conhecimento e não fique centrado nas pessoas. E que sempre esteja motivando, né? E treinando todas as pessoas que entrem para que essa cultura, esse conhecimento se propague, né? Não fique numa pessoa só. Então, isso acho que é um desafio bastante quando a gente trabalha com BIM, é que para a empresa, principalmente, quando está começando o processo, é que desenhe e deixe escrito exatamente como é a rotina, como aprender, como qualificar pessoas novas que entrem ao time, né? Porque a gente não vai conseguir no mercado hoje BIM experts, assim, né? Vamos dizer, muitos BIM experts. Então, são pessoas que estão interessadas em aprender, né? A desenvolver e a empresa, então, tem que estar preparada a formar essas pessoas, né? E dar todo o suporte. E as pessoas têm que ter o interesse, né? A força de vontade de aprender e assim por diante. Eu acho Porque que esse é um diferencial. Pode hoje falar. a Encop vai abrir, né? 2 vagas de estágio. Porque os Eita, meus é spoiler? estagiários... É spoiler, já vou divulgar Spoiler. aí. Olha aí. Palegrenses que estão me escutando, estudantes de engenharia. Olha aí, quem estiver ouvindo o podcast Being Experts, notícia importante para vocês aí, tá? É Spoiler, verdade. paga é importantíssima aí numa empresa que já está utilizando de uma forma muito legal, né? Então fala Exato. aí, Natasha, vai, faz teu spoiler. Como a Fernanda e o Pedro, os dois têm planos de sair do país logo depois que eles se formam, que é em setembro, provavelmente uns 3, 4 meses antes deles irem, a gente vai abrir 2 vagas de estágio, né? Para ter essa substituição da equipe. E aí, da mesma forma como o Pedro e a Fernanda entraram sem saber nada, e em 6 meses eles evoluíram muito, a ideia é pegar também 2 pessoas que não saibam BIM, né? Não precisa saber, mas pelo menos que tenham o interesse e a força de vontade de aprender, né? E que sejam pacientes, principalmente, né? Porque quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, acho que principalmente tem que ter paciência. Então, vai abrir 2 vagas de estágio, quem está afim, né? Sempre nós vamos fazer um recrutamento, né? Seleção. As notas são muito importantes. Não, tô brincando. Histórico escolar tem que apresentar, não, tô brincando. Não sou Tem que assim. ter Laura acadêmica ou não? Não, na área acadêmica não precisa, Não, mas, não né? precisa, né? Tem que comprovar que é uma pessoa que, né? Quando a gente se preocupe um pouco de ter um rendimento bom. Eu tive a sorte da minha equipe ser muitos, como é URGS, né? Os 4 que trabalham comigo são da URGS. Então, a maioria, se eu pegar o boletim deles, é tudo A. Então, eu tive um pouco de sorte. Que legal. Minha equipe é fantástica. Que bom, cara. E deixa eu só fazer um comentário, voltando ao que você falou, dessa questão de é importante a empresa ter um treinamento e os processos bem mapeados e tudo mais. E aí você e a Thaís fizeram, né, o Ferramentas de Gestão da Documentação e Comunicação, que é um curso que a gente fazia, eu nunca mais consegui tempo para fazer, mas pô, eu achei muito legal aquele curso, sabe? Foi muito legal. A gente via, a gente viu o BIM 360, Trello e algumas ferramentas, né, para um pouco dessa gestão de documentação e comunicação mesmo. E é um conteúdo muito legal, porque em uma implementação, a gente tem o conhecimento que é treinado, né, para cada um dos profissionais. Só que, como você bem falou, tem que estar mapeado isso dentro da empresa, senão esse pessoal sai e aí a implementação acabou, né? Se não tiver algo ali, um processo legal rodando. O BIM 360 ajudou vocês nesse sentido? Você acha que foi um fluxo de trabalho bom para a empresa? Sim, hoje a gente está mais na parte de comunicação com ele. A gente ainda não está utilizando ele como repositório principal. Sim. Mas a gente tem inserido os modelos. A obra como a obra consegue visualizar os modelos hoje. A gente não tem como manter, né,
Revit nas obras, porque é um software Aham. muito caro. Então, a partir do BIM 360, a obra tendo acesso, a empresa adquiriu tablets para as obras. Então, os mestres de obras estão utilizando. Então, foi uma forma de levar o BIM para a obra. A gente ainda não usa, digamos, o 100% do que o BIM 360 oferece, mas é uma evolução. A gente querer começar com tudo, né? A gente já tem que pegar um pouquinho, implementar, melhorar, tá, parte para outra. Então, a gente já, num projeto novo, a gente já começou a parte de issues, né? Inserir os issues e os problemas e conversar com os projetistas e ser o nosso meio de comunicação, mas é uma obra piloto agora, a gente não tem em todos. E aí eu acho que é uma evolução. Essa obra, depois da obra piloto funcionar, vira rotina. Então, e aí o próximo passo é a gente substituir nosso repositório pelo BIM 360 e ficar tanto os projetos, né, as pranchas, e os modelos num único lugar. E aí essa parte do fluxo, né, de comunicação, de correção e volta, corrige, faz a compatibilização, corrige, confere as coisas e volta para o projetista. Essa parte já está bem desenhada, mas é nosso estudo piloto. Então, depois que esse estudo piloto rodar, a gente vai implementar em todas as obras. E aí ajudou, claro, o BIM 360 pelo fato de ficar ali certinho o fluxo, né? Tu sabe exatamente quem vem depois de quem. E tem a parte de aprovações, né? Até a própria obra, às vezes, pode achar um problema. E antes de passar para o projetista, todos tomam conhecimento, né? Porque tá ali para todo mundo ver. E tem todo o histórico ali, então é uma ferramenta fantástica. A gente utiliza só o Docs, por enquanto. O Docs. Que bom, que eu lembro quando no curso vocês estavam iniciando, né, no BIM 360 e a Thaís estava fazendo uns testes também, principalmente naquela parte de comparativo de versão de arquivo, né? Isso. Eu acho aquilo muito, muito genial, tipo, pô, economiza um Exato. tempo que não existe, sabe? Acho que vale muito a pena, né, nesse sentido. E a Thaís é o assunto de TCC dela, então ela também já Ah, aproveitou é? a Olha. oportunidade para fazer. Ela se forma também agora em setembro. E aí ela já pegou o assunto para desenvolver o trabalho de conclusão dela. Que legal. Claro que não vai ser tão amplo, né? Porque é um trabalho de conclusão. É. Então, Uhum. temos que ser, né? Pé no chão. Mas Uhum. ela vai pegar uma das ferramentas, um dos problemas que existem e vai desenvolver um trabalho, uma solução para isso. Que legal. Então Então, vocês realmente, né, em Corp tem uma equipe bem experts, né? Não só o pessoal passou, tipo a Fernanda, a Thaís, você e também, pô, vocês têm um conhecimento muito legal que é só eu queria voltar nesse ponto para comentar exatamente isso. É que você falou muito bem. Existem dois tipos de conhecimento que a gente chama de explícito e o tácito, né? O explícito ele isso. é aquele conhecimento documentado, transferível, que a gente consegue reproduzir, pode, por exemplo, criar um curso e passar isso, né? De forma eletrônica, às vezes para outras pessoas. Por outro lado, tem o conhecimento tácito, que é aquele conhecimento ali especial da própria pessoa, por exemplo. São as experiências, as intuições da própria Natasha, de acordo com o conhecimento que ela desenvolveu durante a vida, né? E aí, quando a gente pensa na implementação, o pessoal às vezes foca muito no desenvolvimento, por exemplo, de um treinamento e tudo mais, que a gente pode entender ali como um desenvolvimento do conhecimento tácito da pessoa e algumas documentações para esse conhecimento explícito, só que volta para esse ponto. Imagina se todo mundo que foi treinado na equipe sair. Você está perdendo todo o conhecimento tácito da empresa. Então, você tem uma perda muito grande se você não tiver formas de tentar ali segurar esse conhecimento dentro da empresa, né, através de processos, de fluxos bem mapeados, e eu acho que vocês estão fazendo isso bem, viu? A gente, acho que da mesma forma, né, a empresa concordou, né, comprou a ideia de implementar BIM, acho que faz parte, não, é ética, né, também, deixar tudo mapeado, faz parte do trabalho em si, né, não adianta a gente usar a oportunidade e não dar só naquele momento, né, e aí depois a empresa perder todo o investimento que fez, né. Então, faz parte da ética do profissional também. É muito frequente isso acontecer, viu? Por exemplo, aqui na empresa que eu trabalho foi da mesma forma. A gente fez um treinamento inicial, o pessoal se capacitou, eles estavam sabendo muito e aí eles foram para outras empresas maiores. Então, Sim. se a gente não tivesse desenvolvido essa parte da implementação, basicamente todo o treinamento que a gente fez foi perdido ali, de certa forma, né?
Então, é Sim. algo que as empresas têm como desafio, estar constantemente se renovando e tentando segurar esses profissionais, porque quando a gente se capacita, fica difícil ficar no mesmo lugar, porque são muitas oportunidades, né? São muitas oportunidades, né? E é bem entendível isso, com certeza. Então, esse processo de implementação BIM na empresa, tu acha que já está no nível legal? Vocês ainda estão pensando em evoluir? Como é que está isso hoje? Acho que a evolução é constante, né? Mas Aham. eu considero que a Incorp, né, se comparando a outras empresas, ela já está com os processos bem definidos. A gente não recebe todos os projetos modelados ainda, então quando a gente não recebe, a gente modela internamente aqueles que são de maior relevância, né? Uhum. A Incorp, é importante salientar que a Incorp trabalha com habitação de interesse social. Então, acaba que são projetos mais simples. Então, são repetitivos. Então, acho que para começar no mundo BIM, isso facilitou bastante por ter uma complexidade reduzida esse tipo de projeto. Uhum. E aí eu considero que a Incorp, por já estar conseguindo extrair quantitativos, já estar conseguindo utilizar o Vicro, né, como ferramenta de gestão para elaborar o planejamento, linha de balanço, o controle durante a execução, já está com os processos 4D, 5D bem maduros relacionados a outras empresas que estão começando hoje, né, Uhum. principalmente. E as que também já estão no mercado há um tempo, porque conseguir fazer o 4D, às vezes, né, esse tempo de contratação de obras é muito rápido. Tu fez uma licitação, às vezes tem 2 meses para começar a mobilizar uma obra, né? Então, às vezes, esse período dificulta um pouco a implementação de BIM, de 4D, 5D. E aí, como a gente é incorporadora e construtora, acredito que esse foi uma das facilidades que nos ajudou a começar uma obra já com um modelo bem maduro, né, para extração de quantitativos e elaboração do planejamento dentro do Vico. Então, eu considero que hoje o processo de implementação do Encorp a gente já pode dizer que a parte de 4D, 5D já está implementada e aí parte agora aí para outros, né, outros nichos, né, que seria essa parte de documentação, coordenação dos Uhum. projetos dentro do BIM 360. Então, eu sempre digo que a gente começou no 5D e agora a gente está indo para o 3D. Porque a gente primeiro pensou como extrair os quantitativos, né? A gente modelou internamente. Aí agora a gente está indo, tá, como a gente vai contratar esses modelos, como que a gente vai fazer o nosso BEP para contratar esses modelos. Porque não adianta a gente manter a modelagem interna da Encorp, não faz sentido. A gente tem que pensar na gestão, né? Sim. O ideal é a gente receber esses modelos prontos. E bons para gestão, né? Como são obras simples, são obras de produção de interesse social, não tem por que a gente modelar de novo. Então, se a gente trabalhar num PEP legal, numa gestão legal de coordenação de projetos, a ideia é receber esses modelos com a maior qualidade possível para a extração de quantitativos. Eu ia até te perguntar, você falou que vocês não recebiam os modelos em BIM e acabavam modelando internamente, né? E essa Isso. é uma dúvida muito comum, assim, do pessoal que está querendo fazer implementação. Valeu a pena para vocês fazer essa modelagem interna mesmo, tendo ali um Eu acho que valeu custo a adicional, né? pena, na minha opinião, valeu a pena para entender o que cobrar. Sim. Agora, a gente sabendo como se modela, como as dificuldades, os desafios, as vantagens, a gente consegue cobrar melhor e dizer como a gente quer receber. Você Então, acho sabe que o que num está primeiro, contratando, né? exato, eu acho que num primeiro momento de implementação de uma construtora, acho que vale a pena ter uma modelagem interna, uma equipe, né, que conheça as ferramentas para saber como cobrar e como receber, para principalmente verificar a qualidade desses modelos quando receber, né? Verificar a duplicidade, verificar se as coisas estão modeladas corretas, se não vai prejudicar nas sessões quantitativas. Então, acho que no primeiro momento foi bem importante a gente modelar internamente para ter modelos com qualidade e aí para a gente conseguir conferir a qualidade dos modelos que a gente receber. Então, foi importante esse aprendizado inicial. Mas, por enquanto, como a gente faz as obras, né? Os estudos normalmente de viabilidade são de 2, 3 anos atrás. Provavelmente os próximos 3, 4 ainda vão ser modelando internamente, porque as obras de 3, 4 anos já estão contratadas, né? Então, acho que esse cenário vai mudar depois de 3, 4 anos.
Entendi. E aos poucos já vai criando oportunidades para novas pessoas que estão no mercado entregar esses modelos, né? Por exemplo, depois que vocês sabem o que é que vocês precisam e como contratar, vocês podem pedir para uma equipe externa fazer isso e vocês focam no que é importante para vocês, que no caso é a gestão. Tô Isso, certo? Uhum. tá certo, certíssimo. E da mesma forma, como a gente começou a exigir a modelagem, projetistas que trabalhavam com a gente começaram a perceber a necessidade de evoluir também. Então, a Uhum. gente meio que chacoalhou eles, vamos dizer assim, ó, vamos, tá na hora, vocês vão perder o cliente, vamos evoluir. Sim, Então, sim. isso foi bem legal também. Tem até algumas pessoas que ainda têm aquele medo, será que o BIM vai funcionar? Porque na minha região ninguém utiliza isso ainda e tal. Eu costumo falar, olha, é só esperar um cliente começar a requisitar, porque quando começar, É, aí vai aquele Maria vai com as outras, né? Aí vai todo mundo, eu quero fazer isso também, né? Então vai começar aí de uma forma bem rápida, que é como acontece no Reino Unido. O Reino Unido começou a exigir BIM e aí o pessoal tá correndo para se qualificar, né, ainda, né? Então, acho o que... cliente tem que dizer, o projetista talvez não faça por conta se não houver uma exigência, né? Aham, Então, digamos, o cliente, que seja a construtora, o governo, qualquer outro, né, órgão, tem que começar a exigir para quem fornece entregar, né? Então, é difícil um projetista começar a fazer sem ter alguém querendo, né? sim. Então, acho que esse acho que está sendo assim, né? E porque querendo ou não, o processo inicial é lento, né? Não é rápido, vai perder produtividade. Então, acho que quando o cliente começar, quando as construtoras começarem a cobrar mesmo, é que a gente vai ter o desenvolvimento maior, acredito eu, em relação a projetos. Uhum, com certeza. E aí, só trazendo um pouco de conceito também, a gente falou aqui da peça-chave, né? Que é essa função que a Natasha vem fazendo na empresa de basicamente coordenar esse processo de implementação, de pesquisa dentro da Encorp. E isso, assim, nos livros é o que o pessoal chama do BIM Leader, né? Ou seja, o líder BIM ali dentro da empresa, que é muito importante. Às vezes o pessoal acha que, vou contratar uma consultoria externa só para fazer um treinamento aqui dentro e fica por isso mesmo. Só que o que é que acontece, né? Não sei se você conhece alguém que fez isso, Natasha, mas faz um treinamento para uma equipe que às vezes não tem tanto interesse e aí fica por isso mesmo o treinamento, né? Então, acho que é muito importante uma peça-chave, uma pessoa lá dentro da empresa que às vezes não tem o conhecimento, mas tem ali a vontade de liderar, levar essa bandeira aí para fazer esses processos de implementações como a Natasha fez, e eu acho que ao longo prazo isso se torna algo bem positivo. Dá só Sim. um termo E, de comentário, né, sobre essa peça-chave, o Being Leader, né? é, e também acho que a pessoa, né, que tiver na liderança, é importante saber que nem tudo vai dar certo, né? Sim. Aí que é um processo de tentativa e erro. Às vezes vai se perder um tempo modelando, fazendo alguma coisa, e aquilo vai ficar pesado, vai ficar lento, não vai ter como fazer. E aí vai ter que recomeçar a pensar uma maneira mais rápida, mais ágil de ser feito. Então, acho que tem que ter esse pensamento, né? Que nem tudo vai funcionar 100%. É um processo iterativo, né? Você inicia, vê o que é que deu certo, vai alterando, às vezes tem um pequeno prejuízo, depois você tem um lucro bem maior, e aí vai, né, subindo e descendo, e E uma coisa otimizando. que é até dura de falar, mas né, é a realidade, a gente não consegue implementar bem trabalhando só 8 horas por dia, Não, não. né, gente? Não. Não, é porque assim, Então, se você tivesse trabalhando só com BIM, né, 8 horas por dia, só que eu acredito que essa não seja a realidade, né? Tipo, olha, na verdade. taxa você não vai fazer mais nada, você só vai pensar na estratégia BIM. Isso é uma realidade? Eu acho que não. Pelo menos para mim também Não não. tem como. Porque no Mesmo início não trabalhando se como torna consultor. lucrativo. Então, a pessoa, né, que for essa pessoa, essa chave dentro de uma construtora, tem que estar ciente que talvez ela vai ter que estudar fim de semana, ler fim de semana, né, pós-trabalho, mas esse também é algo positivo para ela, porque ela está aprendendo o conhecimento que ela adquirir, ninguém tira dela, né? É, Então, a empresa está conhecimento crescendo, tácito, né? mas, Que a exato, gente falou aqui. mas ao mesmo tempo esse conhecimento está com a pessoa vai ter um diferencial, né? Então, Uhum. acho que faz parte. Que nem a Fernanda. A Fernanda é um exemplo. Ela tá ali fazendo o curso, né? Fora do horário de trabalho. E aí sempre vem com uma ideia nova. Mas por que a gente não faz isso? Ela chegou para mim, Natasha, esse semestre eu vou fazer só uma disciplina. Deixa eu trabalhar mais, eu quero fazer nosso BEP. Daí eu,
óbvio! Por mim tá tudo certo. Ela quer fazer o que? O BEP, você falou? Ela falou que tá fazendo, acho que é no curso, né? Já tá na parte de BEP. Acho que já É, tá, né? a gente Daí começou ela veio. agora, a gente começou na turma dela exatamente a ver como é que a gente faz o passo a passo do BEP, né? E a gente vai ver também como utilizar o Plannerly, né? Que é uma ferramenta que antigamente Sim, chamava-se de LOD Planner, só que agora chama-se de sim. Plannerly. E a gente tá com a licença aí para os alunos, e aí ela tá exatamente nessa parte mesmo. Então acho que ela deve estar É, louca para pôr em prática, né? Que eu sempre falo para os alunos, galera, tudo que vocês virem aqui, por favor, tentem aplicar no outro dia e ver se dá certo. Se não der, esquece. Se der, continua, porque às vezes a gente fica estudando e não coloca em prática, né? E aí a gente pensa muito nesse foco prático de, ó, vamos implementar amanhã, já para começar a, tipo, se beneficiar disso, né? Então acho que ela exato. se empolgou nessa etapa, né? Que bom que ela tá fazendo Sim. isso. Sim, foi muito legal. Aí ela disse, é só ficar em casa, eu quero trabalhar nesse meio tempo. Eu preciso trabalhar porque eu vou para a Suíça e eu preciso ter experiência. Eu, calma, Fernanda, tá, vamos trabalhar. Calma, vai dar tudo certo. Então é muito bom ter pessoas assim na equipe, sabe? A Ah, peça-chave, né? certeza. A pessoa precisa fazer um recrutamento, principalmente um marketing, né? Que a vaga vai fazer com que as pessoas evoluam também para conseguir pessoas determinadas e motivadas, né? E saber, né, que esse processo é assim, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar, tem que ter paciência, porque às vezes vai ser trabalhar à toa, né? Que aquilo que se fez um monte não deu certo. Então, é como se Sim, fosse fazer experimentos, né? Pesquisa. Quando claro, não se claro. sabe ainda como se faz, tem que ir testando até funcionar. E às vezes o que você fez de uma empresa não necessariamente funciona para outra, né? Por isso que tem que É, estar isso nesse com constante certeza. desenvolvimento, né? Por exemplo, você trabalhou com Vico, BIM 360, às vezes você muda a realidade, BIM 360 não é mais uma opção. Vico talvez não seja uma opção. Então, cada caso tem um caso, né? Não tem receita de bolo, né? Eu acho que a gente tem Exato. que entender assim de E em forma relação macro. ao Vico, bem legal que eu fui numa palestra tanto da Método Engenharia, que é uma empresa que também já está com os processos bem avançados, e da Cinco. E Uhum. aí eu conversei com as gestoras BIM e elas me disseram, o Vico às vezes para nós não é tão útil, porque nosso tempo de mobilização de obra não suporta fazer todo o processo dentro do Vico. Às vezes os projetos evoluem ao longo da obra, não começa com um projeto maduro o suficiente, e aí e as obras são tão rápidas que às vezes não, como o processo de início de modelagem do Vico exige uma qualidade, uma maturidade dos projetos, e a nossa realidade, a gente sabe que os projetos não estão prontos quando a obra começa, então às vezes a gente tem que mudar a cultura para a gente conseguir utilizar um software para 4D e 5D, né? Não Uhum. adianta a gente querer, tipo, numa obra rápida, querer utilizar o Vico, que daí talvez não seja tão lucrativo assim para a empresa, né? Querendo não é um software caro, né? Sim. Então tem que ter esse tempo de maturidade do projeto, principalmente para o Vico ter o seu, né, ter todo o seu benefício que é. Às vezes às vezes não é lucrativo, digamos assim, para a empresa, para um projeto específico, mas às vezes é interessante até por aprendizado, né? Por exemplo, tem um Exato. projeto pequeno, esse aqui não vale a pena, mas ó, vamos tentar utilizar para a gente aprender. E aí existe, não tem como tirar essa curva de aprendizado, né? A não ser que você contrate uma equipe totalmente nova que já saiba tudo e já tenha tudo implementado, mas eu acho que é algo natural. Então, às vezes é pensar em médio e longo prazo também quando a Sim. gente faz uma implementação dessa, né? Não é só no curto, vale a pena? Às vezes não vale, né? Mas no médio e E longo vale. até em relação a 4D, se for para fazer só um vídeo 4D, para questão de marketing, não vale a pena. Tipo, às vezes o vídeo 4D ele te ajuda no ciclo de estrutura, porque tu vai Sim, conseguir ver externamente os trabalhos. Passou o trabalho interno, o vídeo 4D, na minha opinião, né? Deixa claro que na minha opinião, não tem fundamento mais. é. Porque tu não Uhum. consegue ver, tu tem que fazer um monte de cortes, aí tu vira um editor de vídeos. Porque tu Sim. tem que mostrar, Você não vira um BIM sabe? manager, Aí, um gestor, um arquiteto, né? Um editor de vídeo, né? Vai para a parte é, cinematográfica, né? não faz sentido. Aí a vantagem do Vico é que ele, a partir do modelo BIM, o planejamento é otimizado. Ele elabora o planejamento para ti. Não cria mais 3.000 linhas gigante lá no project. O Sim. próprio Vico faz isso para ti. Aí que tá a vantagem de utilizar BIM para planejamento. Se for só para fazer um vídeo, que tu tem que fazer um monte de sets manual,
vincular tudo manualmente, não faz mais sentido só para ter um vídeo, né? É, Então, às é, vezes é as bem o que empresas te falou também. querem ter planejamento e querem um vídeo. Ah, mas o vídeo é só para impressionar o cliente, né? Porque ele não vai ser útil para nada, né? Tipo, Eu tenho uma visão mas bem é a minha similar. opinião, né? Não, É, eu tenho uma visão bem similar também. Eu até falei pro pessoal da empresa que quando a gente começou a implementação, eles começaram a... Eles gostaram muito da parte do vídeo, né, de 4D, porque, assim, é uma parte gráfica que, assim, converte muito, o cliente acha muito legal. Só que eu falei para eles, olha, pessoal, seria interessante a gente fazer, por exemplo, de forma geral, para mostrar como é que funciona o nosso processo de montagem, né? A gente trabalha aqui com muito timber frame, né, ou seja, estrutura de madeira. sim, Então, a gente faz um vídeo assim para mostrar como é que funciona a sequência de construtiva, evolução, mas mais para comunicação. Ela não é uma ferramenta de projeto, porque se eu for fazer aquilo para todo projeto, nossa, eu vou perder um tempo gigante só, como você falou, dando vídeo, então não vale a pena. Então ele é legal para você fazer um mock-up, você fazer assim um exemplo, até para treinamento de novos funcionários, para explicar como é que funciona o processo, para ter uma ideia visual, mas para fazer isso para todo o projeto é inviável, pelo menos para o tipo de projeto que a gente faz. Talvez seja viável para um projeto maior e complexo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, vai construir uma nova estrutura modular no meio de Manhattan, em Nova York. Pô, você tem que ter um sim, planejamento muito monstro, porque em Manhattan você vai construir, você tem ali um gap de, sei lá, 2, 3 horas para poder chegar com equipamento, porque é muito movimentado, né? Às vezes é de sim, madrugada, tal, tem muito prédio ao redor, então nesse caso talvez seja viável fazer, mas para projeto do dia a dia, assim, simples, como a gente faz aqui, são projetos residenciais, galpões industriais e comerciais, e na Austrália é tudo gigante, então assim, tem muita terra ao redor, né? Nunca tem um conflito de projetos muito grande, né, de construções existentes. No nosso caso não faz sentido, como eu acredito que para você também não faz, até pela tipologia de projeto de vocês, né, que é mais exato. A adaptação única residencial. vantagem é que o 4D no Vico é um produto. Uhum. Eu estou fazendo o meu planejamento e automaticamente, quando eu vinculo as coisas, o 4D é uma consequência. Não é como um exemplo de um software que eu conheço, que é o Navis, O Navis que tu Gate, tem que sim. fazer o planejamento fora, né? Uhum. Faz lá no Linkar push. tudo, né? A gente até fez um teste enquanto eu fazia a linha de balanço dentro do Vico, né? Que o Vico vai me fornecer as datas, né? Por tarefas do meu planejamento. A Fernanda foi criando sets no Naves. E aí, enquanto eu fazia o planejamento no Vico, a Fernanda montava os sets. Ela ficou mais tempo montando os sets no Naves do que eu terminei o planejamento no Vico. E aí, pensando em processo, eu teria que, né, ter feito, então, um planejamento no Project, por exemplo, com datas e tudo mais, e depois criar os sets no Naves. Então, o processo, o tempo, dobra, né? Certeza. Porque tem que ter nos dois. E aí a gente. E tá, agora na fase de estrutura é legal para fazer a comunicação, né? A gente até manda toda sexta-feira uma foto da obra. Ó, engenheiro, tu tem que estar assim hoje, né? Uhum. Meio que para assustar, é legal, assim. Porque daí Aham. a gente compara com a foto aérea e ele diz, nossa, eu não tô assim. Aí é legal, porque daí ele consegue identificar facilmente onde ele está atrasado. Mas isso funciona mais para tarefas de estrutura, né? Que é quando a obra está iniciando, não está fechada ainda. Mas aí começou a parte de acabamento, perde sentido, porque tu acaba não enxergando mais. E as equipes se espalham, né? Tem uma probabilidade de se espalhar, de trabalhar em vários apartamentos ao mesmo tempo. E aí tu tem que ficar editando vídeo, tirando print, né? E aí acaba que demora muito tempo e às vezes não tem tanto retorno assim. Então, tem que pensar muito para que utilizar a ferramenta, sempre fazer simulações de logística, né, pensando em Manhattan e tudo mais, ok. Mas se for só para impressionar, né, eu tenho um 4D, não faz sentido, na minha Sim, opinião, né? sim. Exato. E por isso que eu falo muito, quando a gente vai fazer um BEP, né, para um plano de implementação, execução BIM, um dos passos é fazer essa definição, né? Quais são os objetivos do projeto? Porque 4D pode não ser viável nesse tipo de projeto, né? Nesse sentido de fazer um vídeo e tudo mais. Então, por isso que é importante ter esse planejamento de para que você vai utilizar o modelo, para você entender como você fazer o modelo. Porque o que é muito comum é o que a gente chama de overmodeling, né? Que traduzindo seria o quê? Modelar demais, né?
E nesse Sim, caso não seria um overmodeling, seria, não sei, perder muito tempo com detalhe, né, que às vezes não traz retorno. E eu gosto muito do princípio de Pareto, 80-20, né? Então foque ali nos sempre. 20% que vai te trazer 80% do resultado. Então às vezes o pessoal fica, Trabalhando, né, detalhando demais e, cara, esquece isso, vai faz outra coisa. é, eu uso o Pareto na minha vida como um todo, porque eu trabalho com custos, né? Então, Uhum. principalmente. Então, quando eu vou fazer um fluxo de caixa, a primeira coisa que eu faço é uma curva ABC. Grupo A, vamos lá, é isso que me importa. Sim. Porque se eu pensar na curva A, já vai me dar um fluxo de caixa bem mais preciso do que eu ficar me preocupando com detalhes. Então, o É. Pareto faz parte da minha vida. Só um comentário para quem não conhece, né? A curva ABC, que a Natasha está falando, digamos que a implementação do princípio de Pareto dentro do controle de custos de obra, né? Onde você consegue filtrar ali, digamos, os 20% de material, mão de obra, que vai trazer 80% de custos ali, né? Por exemplo, Exato. cimento, ferragem. Então, você foca em reduzir esses custos e não em saber quanto é que está, por exemplo, um parafuso que você vai utilizar para fixar, não sei, uma ducha na parede. Então, é bem isso, né, Natasha? Então, você pensa É e isso tenta aí. otimizar o que custa caro e não esses pequenos detalhes que vai te dar um trabalho muito grande e você não vai ter um retorno muito alto por isso, né? Falei É isso certo? aí. Para Falou especialista certo, isso de... aí. Ótimo. Tá, é isso aí. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, tá? E você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria cavar um pouco mais. Tua tese de mestrado, tá? Dissertação, Desculpa, dissertação de tese é mestrado. muito, tese é muito forte. É muito forte, tá bom. Dissertação, vamos falar a Tá, dissertação de mestrado da Natasha. dissertação. Vamos lá. É, só se puder repetir rapidamente, qual foi a ideia, assim, por que você decidiu fazer isso e qual é, tá, essa tua dissertação e como é que foram os desafios para fazer isso? Que a gente estava acompanhando, né? A gente tem o grupo lá da semana Being Expert, Sim, e você eu ficava tava falando, tô sofrendo. aqui sofrendo com a minha tese e tal. E eu até recebi essa sua tese, eu comecei a ler, eu achei muito legal, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Pode ser? Vamos lá. Uhum. Então, explicando, né? Então, eu fiz mestrado no NORI, no grupo de gerenciamento e economia da construção. E então, o assunto, né, deveria ser algo voltado para a parte de gestão, pensando nos princípios Lean, né, Lean Construction, e na parte de BIM. E normalmente, quando você faz uma dissertação, tu tem que explorar algo que ainda não está sendo estudado. Então, a gente fala de lacuna de conhecimento. Então, tem que encontrar uma lacuna de conhecimento e responder essa pergunta ao longo da tua dissertação, ao longo da tua pesquisa. E aí que eu sempre gostei muito, né, dessa parte de trabalhar com custos e de planejamento. E em todas as empresas que eu havia trabalhado, essas coisas não eram integradas. Então, normalmente, quando tu tenta fazer um fluxo de caixa, tu não consegue evoluir porque tu não tem conhecimento do planejamento, ou o planejamento não está atualizado, ou se nem tem planejamento, às vezes pode acontecer isso também. Então, a primeira coisa que eu pensei seria um assunto muito legal, que é uma dificuldade do setor, é essa parte de integração, então, de tempo e custo. E aí essa minha lacuna de conhecimento principal. E aí eu explorei, então, o Vico, né, que é a ferramenta BIM, que é o de planejamento baseado em localização, que é a teoria da linha de balanço que está por trás. Então, eu estudei isso implementando nas obras da Incorp e desenvolvi um modelo 3D para extrair os quantitativos corretos para a vinculação da linha de balanço com o orçamento. Então, eu defini um fluxo de processos, né, de como elaborar, então, esse 4D, 5D inicial, que a gente chamaria de linha de base, né, os dados planejados, e durante a execução da obra, como executar o controle disso e atualização, né, principalmente para gerar novos fluxos de caixa, verificar se o planejamento está sendo cumprido, indicadores e tudo mais. Então, eu elaborei um fluxo de processo, né, começando desde o início, a modelagem, elaborando o planejamento, elaborando o orçamento, integrando os dois, e depois aplicando o Last Planner, que é uma sistemática, vamos dizer assim, de planejamento, onde a gente divide o planejamento em longo, médio e curto prazo, e aí a gente define pacotes de trabalho semanais e depois faz um planejamento mensal para que se controle melhor a obra como um todo. Então, esse planejamento vai evoluindo. E aí eu
peguei a minha gestão de custos e integrei a esse Last Planner, né? Que é algo que já é bem utilizado entre as empresas, que é o famoso PPC, que a gente chama de uma forma coloquial. Então, basicamente foi isso. Então, eu tive que estudar tanto a gestão de custos como planejamento e o BIM para isso. Então, acabou ficando uma dissertação bem grande, deu 180 páginas. Eu até tenho que reduzir agora um pouco para poder publicar, porque eu estou no limite das páginas. E é isso. É só por isso que eu não terminei ainda de ler, tá? Mas eu já comecei. E no final eu tive 4 estudos, que normalmente meus colegas normalmente fizeram 2. Eu tive 4, porque eu tive a oportunidade, né, de ser na empresa que eu trabalho. E aí, e como eu sofri bastante, né, e eu quis implementar realmente a ferramenta antes de terminar minha dissertação, então acabou que eu fiquei praticamente 3 anos, 2 anos e pouquinho de tempo de pesquisa. Normalmente é 1 ano só, então eu tive o dobro do tempo, o dobro de estudos. Isso fez com que eu escrevesse um pouco demais, eu acho. Sim. Mas a minha ideia era dar a solução completa de como iniciar, né, principalmente essa parte de 4D e 5D, como elaborar esse modelo inicial, né, e aí como fazer essa parte de controle durante a execução e como alimentar novas obras, né, principalmente. Quando a gente fala de custos, é muito importante a gente ter indicadores atualizados, né, de consumo de material, de custos unitários, para que um novo orçamento seja feito corretamente. Então, eu tive todo esse estudo inicial, né, de como fazer tudo isso, e no final saiu um método de processos ali. Então, foi bem bacana. E até que foi legal na minha banca. Não sei se já participou de alguma banca de mestrado, assistiu alguma coisa ou não. Já assistiu alguma defesa de mestrado? Arthur? Já. Não sei se a que tu assistiu foi assim, mas lá no Nori, tu defende, né, durante 45 minutos, e normalmente são 3 pessoas. E aí, no final, o trabalho foi bom, mas eles não ficam falando das partes boas, né? Eles criticam o que eles acham que poderia melhorar e tudo mais. Então, é 45 minutos tu defendendo o teu trabalho, né? E 1h30 levando críticas. Apanhando. Aí tu sai daquele negócio aí, nossa, que merda que eu... Nossa, eu só, né, fiquei 2 anos pesquisando e, né, só levei críticas. Mas faz parte. Qualquer defesa de mestrado é assim. E aí não adianta só escutar as coisas boas, né? E aí eu saí de lá pensando, nossa, será que ficou bom mesmo? Porque foi tanta crítica, né? Mas qualquer trabalho de mestrado é assim. E foi legal porque eu quis desenhar todo o processo, então eu quis fazer uma coisa ampla para resolver o mesmo problema da empresa. E aí, normalmente, os trabalhos de mestrado são focados em um único problema pequeno. E eu quis, talvez, abraçar o mundo. E aí eu fui um pouco criticada em relação a isso, mas no final foi bem legal que o meu diretor, falando com o meu orientador, ele disse que, às vezes, né, o mundo acadêmico e a prática, né, tem essa diferença de pensamento, diferença de tudo, mas que o trabalho tinha sido extremamente útil para a empresa, que eu evoluí, que eu mudei, né, todos os processos da empresa e implementei, estava realmente no trabalho, e que ele entende as críticas e tudo mais, mas que para a empresa tinha sido fantástico, assim. E aí foi muito legal ouvir esse feedback do meu diretor, né? Então, eu sempre fui muito prática. Eu ia comentar isso agora. No meu caso, eu não fiz mestrado, tá? Eu fiz só pós normal, então não cheguei a fazer defesa. Mas quando eu fiz o meu TCC lá na faculdade, na universidade, né? Eu fiz na Universidade Federal da Paraíba. E eu fiz focado em BIM também. E eu fiz bem prático. Foi bem parecido, assim, com o que você fez, com um foco muito prático. No meu caso, foi implementação BIM em escritórios de engenharia estrutural. Como eu falei, eu trabalhava com engenharia estrutural no tempo, né? Tava nesse foco. E, cara, o pessoal da minha banca, eu achei engraçado que até o meu orientador criticou na banca. Eu falei, pô, cara, por que você não criticou antes? Por que não criticou antes de fazer, né? Antes de apresentar, ele tinha lido já o trabalho e tal. Eu achei bem curioso isso. Mas, assim, eu tive algumas críticas no quesito acadêmico de como realmente deve ser o TCC, só que para a parte prática, para mim, foi fantástico. Por quê? Porque eu usei aquele conhecimento para muita coisa. Inclusive, eu apresentei o mesmo trabalho que eu fiz nesse TCC no Autodesk University Brasil 2016. E isso levou, a mesma apresentação foi feita no BIC, em São Paulo e Lisboa, que foi quando eu conheci lá o Antônio, sabe?
Então, assim, às vezes você faz uma coisa que academicamente não é tão interessante, mas para a prática é muito interessante. Então, é só, acho que, balancear e entender essas críticas para ver ali, pô, beleza, eles não gostaram porque o foco deles é outro, mas para o que eu vou fazer vai ser bom. Então, acho que, no final das contas, né? Foi fantástico, assim. Mas as críticas fazem parte desse meio. Tu E te nunca vai ajuda, receber flores. te ajuda a ser resiliente, né? Depois de uma hora e meia só apanhando. Nossa, Depois o pessoal chegar na rua e dizer, você é feia. Você vai dizer, tá, beleza, não vai chorar mais, né? Eu apanhei tanto já agora que, tipo, na tô minha nem opinião, aí. resiliência é o sentimento tipo, que tu tem que ter até quando for a peça-chave. Sim. Porque tu tá mudando as coisas. Então, tu vai mexer com as pessoas vão te criticar, tu vai gerar conflitos dentro da empresa, tu vai, né, mexer com a forma que as pessoas estão trabalhando. Então, acho que a resiliência é o sentimento mais importante para tudo nessa vida, né? Porque faz parte principalmente das relações humanas, né? Tu tá ali e tu vai ter conflitos e vai, né? Eu saí de lá, nossa, né? Aí chegou meu orientador e me disse, Natasha, não, tá tudo certo, o trabalho foi excelente, super prático, foi super útil, mas as pessoas têm opiniões diversas, né? E faz parte da banca apontar todos os problemas, né? Até de frases longas, tipo, Natasha, você escreveu frases longas. Aí agora tem que revisar todas as minhas frases longas na minha dissertação. Mas faz parte, é para ser um trabalho de excelência, né? E você não pode ficar assim, só pensando nessas críticas. Eu também vim de cidade pequena, né? Como eu te falei. Eu vim de Santa Luzia, que é uma cidade de 14 mil habitantes no interior da Paraíba. E eu não sei se tua realidade aí no Rio Grande do Sul é diferente, mas a gente costuma falar assim, em cidade pequena, a seguinte frase: se você fizer alguma coisa, vão falar. Se você não fizer, vão inventar, né? Então, de uma forma ou outra, vão falar de você. Então, acho que você não tem que ficar se preocupando com isso, né? Só vai lá, faz o que você tem que fazer mesmo e com a resiliência vai passando, tipo um trator, né? Um tanque de guerra, vai passando por cima e deixa o pessoal bater, porque vão bater. É verdade. Tem uma frase que eu acho muito legal que eles falam, um prego que se destaca é martelado, né? Então, é verdade. se destacou, vai Sim. chegar alguém e vai bater. Então, tem que ter resiliência mesmo para segurar a batida, né? Exato. Que bom, que bom. Cara, eu tô adorando esse papo. Eu tenho mais algumas conversas pra ter, Natasha, porque senão a gente fica 3 dias, né? É Falando. verdade. A gente pode quebrar, né? Fazer outras oportunidades. Mas eu tenho algumas perguntas para ti. O que é que você aconselharia a você mesmo se você pudesse voltar 10 anos atrás, encontrar a Natasha bem novinha e falar, Natasha, faz isso. O que é que você faria para ela? Há 10 anos atrás eu estava na França, né? Então a primeira coisa que eu faria era ter tentado dupla diplomacia. Acho que é uma das coisas, não que eu me arrependo, mas que eu acho que talvez eu abrisse mais portas. E eu teria me dedicado mais a línguas também. Então eu acho que há 10 anos atrás eu gostaria de estar estudando inglês, francês e outras línguas mais fluentemente para chegar hoje onde eu estou fluente em pelo menos em 3 línguas, que é uma coisa que hoje eu estou estudando bastante para conseguir. Ótimo. Acho que seria Então vamos fazer o isso. seguinte, daqui a um ano a gente repete esse podcast em inglês e francês, que aí eu estudo também, eu volto a estudar francês e você fecha no inglês aí, a gente faz. Topo. International. Super topo. Dia 15 de fevereiro de 2021 estaremos conversando em inglês, em francês, então. Olha aí. É a meta do ano, vai dar certo. Show de bola. Outra pergunta, como é que você imagina o nosso mercado daqui a 10 anos? 10 anos é um tempo muito grande, longo, né? Para imaginar Pois qualquer é, em coisa. 10 anos mudou muita coisa, né, se for parar pra pensar. E eu acho que essa mudança vai ser cada vez mais rápida, né, vai ser cada vez mais acelerada. Eu consigo imaginar nosso setor em 10 anos super industrializado, assim, e as coisas vindo mais prontas para obra, a gente extinguindo o tijolo, talvez o tijolo um por um. Acho que eu vejo a gente fazendo de uma forma mais industrializada e mais automática. E principalmente nossos canteiros de uma forma mais tecnológica, assim, controle de estoques, né, almoxarifados das obras um pouco mais organizados, usando QR Code de uma forma mais inteligente para controlar estoque, controlar a entrada e saída de materiais. Vejo fazendo controle de datas, que é uma coisa que eu faço hoje de forma manual, vejo utilizando aplicativos para isso, vejo tendo um controle financeiro de uma forma mais automática também.
Porque às vezes chega a nota fiscal no canteiro, aí tu cadastra no teu sistema de gestão, e aí gera um relatório, às vezes essa nota fica 2, 3 dias parada lá na obra, né? Então, acho que eu vejo esse processo de gestão financeira e de suprimentos de uma forma mais automatizada do que hoje, para a gente ter os dados financeiros, de custos, tudo reais, né? De uma forma mais automática. Vejo também um sistema, que é algo que eu trabalho muito, né? Que é o sistema de gestão financeiro. Então, vejo os RPs, né? Que são esses tipos de softwares mais automatizados, sem precisar tirar muitos relatórios para analisar dados. Vejo dashboards lindos, assim, para a gente controlar os nossos custos, tempo, processos. Eu vejo muito tecnológico no nosso setor daqui a 10 anos. Talvez não existam outras profissões que existam hoje, né? Talvez vão existir novas profissões. Mas eu vejo o TI, né? A tecnologia da informação, mudando nossas vidas. Eu vejo muito isso em 10 anos. Que massa. Então, Não voltamos... sei se tu tem a mesma opinião. Sim. O mundo tá mudando tão rápido, né? A gente fala que 10 anos é mais que uma, digamos, abstração, mas quem Mas eu não sabe... quero chegar em 10 anos, eu quero que demore para passar. Cara, mas, quando a gente faz essa volta no tempo, né? E pensando daqui para 10 anos, a gente vai estar em 2030 já, cara. Que louco, né? Eu não Então, quero chegar na casa dos 4 ainda. vamos, vamos deixar como tá, né? Mas pensando assim, a gente tá abstrai, né? Porque eu acho que, acho que ninguém hoje consegue dizer, daqui a 10 anos vai estar de tal forma. Eu acho que quem imaginaria que 10 anos atrás a gente estaria como hoje, inteligência artificial, empresas como a Amazon, né? Que todo o sistema de logística dos caras nos galpões é automatizado por robô, né? Então imagina futuramente as obras da gente assim também. Seria ótimo, né? A indústria da construção, ela tem uma tendência mais Isso, conservadora. eu vejo essa tecnologia. Oi? Oi? Desculpa. Cortou um pouquinho. Desculpa. Pode falar. Cortou um pouquinho. Não, eu vejo, pegando exemplos como a Amazon, que são empresas grandes, né? E levando para canteiros de obras pequenos, né? Que não, às vezes não tem tanto recurso. Então, eu vejo principalmente isso. As coisas que acontecem hoje em grandes, né, poderosas empresas em canteiros de obra normais. Assim, mais simples, né? Nossa, e o que aconteceu na China agora, né? Em 10 dias fizeram um hospital monstruoso, cara. Em 10 dias a gente não faz um modelo BIM complexo. E os caras construíram um hospital gigantesco. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a evoluir. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito isso, né? E vamos ver o que vem nesses próximos 10 anos aí, né? E você, onde é que você se imagina estar daqui a 10 anos? Tem alguma ideia? Vamos fazer mais simples, tá? 5 anos, tá? Pra ficar mais fácil. 5 anos. Então, eu tô trabalhando muito porque eu tenho muita vontade de morar também fora do país. Então, de tô novo, me dedicando né? bastante em estudar línguas esse ano e tudo mais. Eu penso muito no Canadá, então talvez residente permanente ou já conseguir um emprego, alguma coisa assim na área. Então eu me vejo daqui 5 anos estando fora do Brasil. Não que eu não goste do nosso país, mas eu gostaria de ter uma experiência internacional de novo. E mais being experts, né? E melhorando cada vez mais o setor, assim. Não gostaria de ter algo meu de consultoria, de ensinar as pessoas também, que eu gosto muito dessa parte de ensino, mas principalmente eu gostaria de estar morando no Canadá, que é um sonho meu que eu tenho há muito tempo, falando francês fluente, inglês fluente, e talvez, né, fazendo podcast em inglês, né, então acho que são as duas coisas que eu penso muito, assim, essa parte de consultoria, de implementação de BIM, e trabalhando fora do país, né, aprendendo coisas novas, para quem sabe um dia voltar e implementar esse aprendizado no nosso país. Que legal, Penso muito nisso. então vamos ficar na torcida e quem sabe daqui a um ano a gente já faz o nosso podcast aí em línguas diferentes, né? Em francês, em inglês, a gente vê como é que vai estar daqui a um ano. Eu acho muito legal medir assim, essas evoluções, né, com o tempo. É verdade. Então, tá aqui, tá registrado, né? Tá registrado. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos na torcida aqui. Outra pergunta, tá? Para quem quer iniciar, quem quer aprender um pouco dessa área, você indicaria algum caminho para isso acontecer? Para quem quer um dia se tornar Natasha Sawen? Entendi. Eu acho que principalmente a pessoa tem que ser curiosa, né? Ela tem que ir atrás de conhecimento. Conhecimento não vai vir até ela.
Então, acho que a pessoa tem que ser curiosa. Hoje tem muita informação disponível, então tem que saber filtrar, tem que saber aprender, tem que, né, ter essa vontade, paciência e sentar a bunda na cadeira, que eu acho que é principalmente isso, né? Tem que saber que vai depender, investir muitas horas, né, de leitura, aprendizado, ver vídeos e tudo mais. E se tiver a oportunidade, né, que eu tive também de implementar numa empresa, acho que esse é o principal oportunidade para adquirir conhecimento, adquirir experiência e saber que no primeiro momento tu não vai ser pago por isso, né? Uhum. Porque tu tá evoluindo junto e tu vai estar recebendo como um dinheiro normal, sabendo, né, tendo um conhecimento e começando a mudar a empresa e ser valorizado por isso aos poucos. Então, eu acho que tem que ter esses pés no chão, né? De que tu tá, da mesma forma que tu tá melhorando a empresa, tu tá se melhorando, né, como profissional. E se tiver essa oportunidade de implementar e fazer palestras, falar tudo que tu sabe, acho que é a melhor forma de aprender esse mundo bem, assim, na minha opinião. Adorei e complementa, vou fazer um comentário aqui, complementa, para quem está assistindo aos nossos podcasts, nosso primeiro podcast ele foi com o Tiago Almeida, antes da gente ter ido para Las Vegas fazer a apresentação, exatamente falando da apresentação de Las Vegas. E eu fiz uma pergunta parecida para o Tiago, eu disse, Tiago, quem quer começar? O que é que essas pessoas têm que fazer? E ele falou o seguinte, crie alguma coisa. E aí, voltando para o que você falou, eu acho muito legal o que você falou, que você não vai ser necessariamente pago por isso da primeira vez, só que teu pagamento, ele vem, de certa forma, parte financeiramente e parte, eu acho, em termos de conhecimento, da tua experiência, né? Então, quando você cria alguma coisa, quando você implementa, quando você realmente resolve ali problemas, você não necessariamente vai ser pago por isso naquele momento, mas você vai ter ali um crescimento, um conhecimento e um reconhecimento que vai te trazer mais resultados no futuro. Então, eu acho que essa resposta complementa muito. Foi só um insight que eu tive agora, eu achei muito legal isso, sabe? Sim. Até isso que a gente fala para os nossos alunos, cara, façam acontecer, sabe? Porque não adianta só entrar num curso, tem muita gente que entra num curso, entra numa pós, agora isso vai solucionar a minha vida, e aí não faz acontecer, só fica ali estudando, mas nunca coloca nada em prática, né? E a gente sempre diz, só tem uma coisa que a gente não pode fazer por vocês aqui, é a parte de... Essa parte. É como no CrossFit, né? É você ter que levantar o peso, né, Natasha? E é uma evolução, né? Sim. Como se fosse no CrossFit. Não adianta tu querer começando levantando peso, né? Um monte de peso. Tu começa pequenininho, vai aprendendo com a técnica, né? E vai evoluindo, como tudo nessa vida. E não adianta só ler livro de CrossFit também, das técnicas, né? Você tem que ir lá e fazer, né? Você tem que ir lá e levantar o peso. E você pode contratar o melhor personal trainer do mundo, ele vai te dizer tudo, mas se você não levantar o peso, você não vai ter resultado. Então, acho e outra coisa que eu acho bem legal dessa parte do curso de pós, por exemplo, que eu vejo, né? Eu fui convidada agora para ser prof da PUC, né? Fiquei bem feliz no curso de pós-graduação de BIM e do IPOG. Já tem algumas aulas marcadas lá da terra, não sei onde, não me lembro bem onde é que é, mas é do Nordeste. Então, eu estou bem feliz com essa oportunidade também. E acho muito importante para quem for fazer um curso de pós, não queira ir na pós aprender coisas que tem disponível no YouTube. Sim. Vai sabendo já alguma coisa de Revit, vai sabendo os softwares que tu quer utilizar. Não utilize o curso de pós para aprender software. Vai lá para aprender processo, para aprender o que tu precisa que teu modelo tenha para te chegar naquele objetivo. Não aprender a utilizar um software, né? Eu vejo muito hoje os alunos querendo aprender software na pós, sendo que isso está disponível gratuito na internet, né? Tá no YouTube, então, né? Então vai, um curso de pós é caro, a gente sabe disso, né? Então vai no curso de pós para aprender, né? Com os professores que estão ali com as suas experiências e tudo mais, não para aprender a inserir uma parede no Revit, como é que faz camadas numa parede. Isso tem que ir sabendo, é importante, né? É um pré-requisito. Da mesma forma como a gente não aprende AutoCAD na faculdade, a gente tem uma disciplina de AutoCAD, né? E a gente tem que aprender sozinho para fazer os projetos e tudo mais. Tem que ser assim no curso de pós, principalmente, né? Que tá pagando muito mais caro. E acho que não precisa ser o curso de pós, eu acho que o curso da BIM Expert é um excelente início para todo mundo que não sabe, né? Que precisa evoluir e aprender. E
não tem condições de pagar um curso de pós, né? Porque curso de pós, a gente sabe que é um absurdo, né? Até porque tem MEC, tem a questão física, né? Tem É, muito custo adicional que acaba tornando o curso bem, bem caro mesmo. não E, que não seja importante, né? Mas é sim, caríssimo, a sim. gente sabe disso, né? É. Às vezes a gente não tem condições disso Uhum. e existe o conhecimento disponível, né? A gente não precisa, às vezes, pagar por ele caríssimo. É só ter a força de vontade, né? Ser um pouco autodidata que a Uhum. gente aprende. E você falou uma coisa legal. Por exemplo, todo software que é comercializado, ele tem um manual. Tipo, você tá no Revit, você aperta F1. Vai ter lá um passo a Sim, passo para você fazer qualquer coisa. Então, eu não sei como é que eu insiro esse comando. É só apertar F1 e ler. Vai estar lá, em português. Tudo passo a passo, é a melhor apostila que você pode ter, né? Inclusive, é quando eu verdade. tinha um centro de treinamento autorizado no Brasil, e trabalhava também antes disso em eu não criava apostila, eu pegava o que tinha e eu falava para os alunos, pessoal, eu tô pegando daqui, porque é a melhor fonte possível. Eu não vou perder tempo Exato. criando uma coisa que já existe, é a mesma coisa, tem tanta aula no YouTube, tem tanta coisa, então quando o pessoal me pergunta, Arthur, você vai fazer curso de Revit? Eu falo, galera, eu não faço porque tá tudo aí, cara, tá disponível, então foca, como você falou, nos processos, foca no que não tá no YouTube, né? Foca É, na parte mais complexa. Aí o que pode ser feito, eu acho que é o que você fez. Você pegou o Vico, você aprendeu muita coisa. Claro, vai chegar um momento que você vai ter dificuldades e aí você contrata uma consultoria sob demanda para te ajudar pontual. naqueles processos, né? Eu acho que é uma forma muito E aqueles rápida. problemas pontuais, né? Sim, sim. Naqueles problemas pontuais, porque senão se torna... pelo menos saber do que tu tá falando antes de fazer qualquer pergunta, né? É importante isso. Então tem que Uhum. ter a dúvida primeiro antes de perguntar, senão tu não sabe nem o que perguntar, né? Tu não tem dúvida nenhuma, tu não conhece nada. Então acho que é bem Fica só importante olhando isso. um para cara do outro naquele e não sai nada, né? Então, É, pois é, tem não sai nada. um script ali, uma pergunta antes, né? Legal. Exato. Natasha, tenho mais uma pergunta para ti, tá? Se o pessoal que está ouvindo hoje, eles pudessem esquecer tudo que a gente discutiu nesse episódio, tá? Olha, não teve episódio de podcast e só teve ali uma lição para esse pessoal levar para casa. Que lição seria essa? Você teria alguma forma de resumir tudo isso que a gente falou em alguma coisa que você acha que seja importante? E eu vou só tentar te ajudar nessa pergunta, tá? O início desse podcast eu falei que nosso objetivo aqui é tentar identificar, por exemplo, o que é óbvio para Natasha, o que é óbvio para profissionais dessa área que não é tão óbvio para quem está iniciando, né? E para mim tem uma coisa muito importante que não é apenas assim o seu conhecimento técnico, a sua dedicação, mas você demonstrou aí por toda essa sua experiência que você falou da França, que você falou do Nori, na Incorp, tudo isso que você veio desenvolvendo, que você, além de ser extremamente dedicado, você tem um foco muito prático naquilo que você faz e também você tem uma proação muito grande e também liderança, porque você está ali gerenciando um novo processo de implementação, gerenciando equipes, então acho que é um conjunto dessas habilidades que te faz ser uma profissional de destaque. Então, pensando em tudo isso, tá? Eu vou voltar e fazer a mesma pergunta. Se o pessoal que está ouvindo pudesse esquecer tudo que a gente discutiu nesse episódio e levasse apenas uma lição para casa, o que é que seria na visão da Natasha? Então, acho que já me respondeu a minha pergunta, né? Mas eu vou Já? recapitular. Então acho que principalmente determinação, né? Que acho que é um dos pontos principais. Tem que estar determinado do que tu quer fazer. Tem que saber onde tu quer chegar, principalmente. Né? Não adianta ter vários caminhos, não saber para onde tu quer ir. Acho que o próximo é curiosidade. Tu tem que, né, querer ser curioso, ir atrás de informação, ter paciência de sentar a bunda na cadeira e ficar horas e horas estudando, lendo, indo atrás de conhecimento. E principalmente resiliência. Tu vai apanhar, tu vai levar xingão, tu vai, né, se desestruturar várias vezes e vai ter que voltar pro eixo para continuar. Não desistir, não desestimular, não desmotivar. Então, acho que as três principais coisas é curiosidade, determinação e resiliência. Ótimo, acho que fechou de uma forma muito boa. E eu só tenho agora, nesse momento, a te agradecer, Natasha. Gratidão mesmo pela sua participação. Eu acho que foi ótimo esse bate-papo da gente, eu adorei. Acho que foi longo. A gente foi falando, né? Mas se deixar, fica vários tempos. E eu estou É. decepcionado com uma coisa, com você. Eu vou lhe falar agora o que O que foi. eu não falei? Não, a gente iniciou Ah, e eu coloquei aqui no meu caderno a palavra bar para eu analisar não falei, né? você ia falar bar e você não falou bar, né?
Eu estava falei bah, viu? Ah, eu estava esperando. É que eu mantive a formalidade. Eu manteve a formalidade. É engraçado, porque o Renato é gaúcho, né? E a gente, quando vai fazer as reuniões, é bah pra toda hora. Então, eu tava esperando uns bás, mas não teve bás, certo? Quem sabe no próximo episódio, ou até no episódio em inglês, você vai falar um bar em inglês aí pra gente ver como é que vai sair. Não saiu, né? Então é isso, tá? Muito obrigado pela tua participação. Eu acho que foi muito bom. E com certeza o pessoal vai gostar. Eu acho que a gente discutiu vários Não, o francês fala bastante bar. No francês? Em francês fala bah. É? Pra pensar, fala bastante. Não sabia, cara. Não sabia. Que legal. Bom saber. Legal, né? Bom saber. Então, francês tem bar. Então a gente pode fazer Mas eu tô tomando chimarrão. Chimarrão. Engraçado, conhecimento gaúcho aqui, para quem não sabe. Eles tomam chimarrão assistindo aula, tá, pessoal? Então, em pós-graduação, tomando, em graduação, o pessoal toma chimarrão toda hora, né? Uma coisa curiosa, né? Os gaúchos têm muita coisa interessante. Parece outro país mesmo. Tem muita cultura bem dos gaúchos. Eu acho bem interessante. Eu fico aprendendo muito bastante, com o Renato. Uhum. É verdade. Então tá, Natasha, muito obrigado, tá, pela tua participação. Como eu falei, só sentimento de gratidão, agradecer aí por essa participação, esse podcast, que com certeza vai vir a impactar algumas pessoas futuramente, que a gente vai estar deixando disponível isso. E só queria passar a bola para você agora, se tiver algumas palavras finais. Queria agradecer a oportunidade, queria agradecer todo esse conhecimento que vocês compartilham, eu aprendo muito com vocês. E também divulgar, né, que se alguém quiser conversar comigo, alguma coisa, tem o Natividade BIM, né, que é o meu Instagram, que eu fiz exclusivo para isso. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode ir lá me chamar, que eu adoro responder perguntas. Então, @Natividade BIM, não é isso? Exato, isso aí. Criativo demais, viu? O nome, eu adorei quando vocês fizeram você fez o Instagram e tem a foto também é extremamente criativa, não sei se é a mesma, mas eu adorei a foto. Eu tirei já, mas tem a minha. Eu botei uma minha lá agora. Você lançou. É uma fotinha muito mas legal. Mas a bonequinha existe ainda. Que legal. Então, ó, pessoal, sigam aí na Atividade BIM, tá? A Natasha, ela posta coisas legais e interajam, né? A gente gosta muito desse papo, né, Natasha? Eu acho que você também. Então, comentem lá. Eu vou me dedicar mais isso agora, porque antes eu estava super ocupada com o mestrado. Aí agora eu consigo dar uma atenção melhor ao Instagram. Ok. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo podcast BIM Experts. Valeu.